Interlagos não foi só emocionante dentro das pistas, proporcionando uma grande corrida no GP do Brasil, mas acendeu uma grande treta na Red Bull, coisa que a gente não via há muito tempo. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Prazer, aqui quem fala é o Kaique Almeida. Antes de tudo eu peço para se inscreverem no canal, deixarem o like e também deixarem nos comentários o que vocês acharam do GP de Interlagos e também sobre o tema deste vídeo, que é a treta entre Verstappen e Pérez. Antes de tudo, eu vou só deixar algum ponto claro aqui. Estou muito feliz porque os meus vídeos estão pegando muito mais visualizações, então agradeço demais a vocês. O canal está com 640 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e é um projeto que vem aí, uma construção de 2 anos, então obrigado aí, galera, pelo apoio. E junto com as visualizações também vem as críticas, e eu entendo, né? Por isso, tanto que no último vídeo o Hamilton Carlos, que deixou os comentários lá, tô dando uma moral aqui pra ele, me criticou, falou assim, ainda bem que não se inscreveu no meu canal, porque eu tava puxando o saco pro Max Verstappen, porque eu defendi que, ao mesmo tempo que eu não daria punição para nenhum dos dois no incidente de ontem da corrida, não daria punição para nenhum dos dois se eu fosse comissário, mas se fosse para me dar punição, eu puniria o Hamilton, ao meu ver, tá? Mas a minha primeira premissa não seria punir ninguém. Não é porque eu puxo o saco do Max Verstappen, não vou falar que eu não gosto, eu acho um grandíssimo piloto, assim como o Hamilton, um grandíssimo piloto, e está entre os melhores da história para brigar ele e o Schumacher como um dos maiores e melhores aí da história, tá? Então, o meu piloto favorito, para deixar claro para vocês, do grid é o Alonso. E na história da Fórmula 1, meu piloto favorito é o Alonso, tá? Em equipe, eu não tenho muita prioridade, né? Porque eu não torço por equipe, eu torço por piloto diferente, tá? Só para entender. Então, tanto que no vídeo de ontem eu critiquei o Verstappen, igual eu vou fazer uma crítica agora. E aí, entrando no tema do vídeo, que é toda essa treta aí de Pérez, de Verstappen. Por quê? O Pérez, pra quem não sabe, está brigando pelo Mundial de Pilotos, né? Pela segunda colocação, que hoje se encontra 290 Pérez, 290 Leclerc. A Red Bull com o Verstappen já ganhou o Mundial de Pilotos e ganhou de Construtores, então está tranquila com essa questão. E o Verstappen, inclusive, bateu o recorde de mais vitórias em uma única temporada. Então, assim, a prioridade é o quê? Fechar com chave de ouro pilotos, construtores e dobradinha campeão e vice-campeão. E esse foi o problema, porque o Verstappen passou o Pérez ontem em Interlagos com a tentativa de tirar pontos do Alonso e do Leclerc. Passar o Alonso e passar o Leclerc. Coisa que ele não conseguiu. Então foi chamado no rádio para que ele devolvesse a posição para o Pérez, né? Para o Pérez conseguir passar e ter mais pontos aí. Uma, 2 vezes por rádio, o Verstappen não correspondeu. E ainda falou para a equipe não pedir esse tipo de coisa para ele, porque ele tem os motivos dele, tá? Foi isso que ele colocou no rádio. Don't worry about the DRS, Max. Let's check it through. Let's check it through. Max, let's check it through, please. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that? O Verstappen de arrogante, o Verstappen é egoísta, que o Pérez deu uma entrevista depois, claro, de cabeça quente, falando que se o Verstappen tem os 2 títulos de mundiais deles hoje, se deve muito ao Pérez. Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí. Que eu não vou muito por essa linha, tá? O Pérez é um piloto bom, mas não é um piloto espetacular. Não está no nível do Verstappen, então ele tem que aceitar a condição mesmo de segundo piloto. Se você lembrar, no Mundial de 2021, o que o Pérez fez pro campeonato, basicamente o quê? Você lembra da Turquia, aquela disputa com o Hamilton, e lembra muito mais de Abu Dhabi, quando ele tirou 8 segundos, né, do Hamilton para o Verstappen conseguir encostar. Mas não foi isso que foi o decisivo para o Verstappen ganhar. O que foi decisivo foi a batida do Latifi no muro e a decisão da direção de prova,
né? Se é justo ou não, se é errado ou certo, não é esse o tema do vídeo. Mas o Pérez foi sensacional naquela disputa. O que o Pérez fez ali e o Verstappen conseguiu encostar foi espetacular. Mas não foi isso que foi decisivo, a gente sabe que não foi. Então falar que o Verstappen deve ao título a ele é um pouco complicado. E outro ponto, o Pérez terminou atrás do Bottas no Mundial do ano passado, né? Então o Pérez não tirou tanto pontos assim da Mercedes, nem do Bottas e nem do Hamilton. Se o Verstappen foi campeão ano passado, foi muito mais pelo Verstappen do que pelo Pérez. Pelo que o Verstappen fez, liderando todos os quesitos, todas as estatísticas e a maior parte do campeonato durante o ano todo. E esse ano, então, nem se fala. Esse ano o Verstappen voou, né? Não teve influência de ninguém. Teve influência dele e do carro, que foram espetaculares. Então, não vou nessa linha do Pérez, não acho que ele esteja certo, tá? Então, eu acredito que é muito mais pela competência do Verstappen, porque é um piloto melhor que o Pérez. Claro, aí tudo depois das entrevistas, o Pérez de cabeça quente, o Verstappen falou que não ia falar sobre isso, que tem os seus motivos, e claro que vem as informações de que, principalmente a informação vem de um jornal holandês, que o Verstappen teria feito isso porque em Mônaco, na quarta etapa, o Pérez acelerou de propósito para bater no muro para poder ter a opção de largar na frente do Verstappen, que foi o que aconteceu e que ele ganhou a corrida de Mônaco, né? Se você pegar a telemetria, mostra até naquele ponto que o Pérez deu uma acelerada. E o Pérez teria confessado isso pro Horner e pro Helmut Marko. E aí chegou aos ouvidos do Verstappen, obviamente, isso. Se é verdade isso, não sei se o Pérez ia ter essa atitude antes deportiva, até podia ter, mas depois comentar com os chefes da equipe é estranho, né? Mas foi isso que ficou a informação. Então você já mostra que o Verstappen é uma pessoa rancorosa, né? Então ele guardou isso desde Mônaco, se recusando a ajudar o Pérez até o momento e devolveu agora no GP do Brasil. Tanto que o Verstappen falou depois que ele vai fazer de tudo, nem ceder a posição, para que o Pérez consiga sair como vice-campeão agora na última etapa em Abu Dhabi. O Helmut Marko também falou que teve uma reunião, que está tudo certo, tudo claro, e que o Verstappen vai ajudar o Pérez no máximo que possível para o Pérez sair como vice-campeão. Parece que tudo meio que se acalmou e se acertou. E se isso mesmo for verdade, se o Verstappen ceder posição ou fazer de tudo para o Pérez terminar como vice-campeão, mostra que realmente ou tomou um puxão de orelha ou realmente ele quis fazer essa vingança com o Pérez, né? Então, mostra que ele é bem vingativo. Se sou o Christian Horner como chefe da equipe, eu entraria no rádio do Verstappen ordenando para ele devolver a posição para o Pérez. É justo ele devolver? Ele tem que devolver a posição? Eu acredito que não. Ao nosso ver que estamos analisando toda essa treta, foi egoísta? Você pode ter essa atitude como egoísta? Muitos vão achar que não, muitos vão achar que sim. Eu vi muito mais sim do que não. Ele poderia, eu falando agora aqui, por mim, o cara já ganhou tudo, já tem um recorde aí de vitórias na temporada. Kaique falando, devolveria. Eu lá dentro do carro a 300 por hora, com toda a emoção, se essa história for verdade de que o Pérez bateu, eu devolveria. A gente sempre tem que ter os dois lados da moeda, né? Eu falando por mim, eu cederia a posição, porque para mim já não ia mudar em nada. No caso do Verstappen, não ia mudar em nada. Fica isso, tá? Talvez seja realmente uma vingança, principalmente depois das palavras do Max Verstappen de que vai apoiar o Pérez nessa decisão. Então, assim, Pérez foi importante, Pérez é um bom piloto, não no nível do Verstappen. O título do Verstappen não se deu ao Pérez, se deu muito mais ao Verstappen. Pérez foi espetacular ano passado em Abu Dhabi, mas a decisão do campeonato não foi pela briga dele, tá? Enfim, são todos isso que engloba. Parece que a Red Bull agora deu uma acalmada nos ânimos. Vamos ver como vai ser em Abu Dhabi, se o Verstappen vai conseguir ajudar o Pérez e acalmar os seus pilotos para que inicie tudo bem no ano de 2023, que isso é o fundamental, porque se o Verstappen quiser ser tricampeão, que eu acho que pode acontecer, ele vai precisar também futuramente de um apoio do Pérez
E isso pode ser, se ficar nessa, lembra do Brasil, lembra de Mônaco, ficar tendo essas rixas aí, como já aconteceu com Weber e Vettel, pode implicar na perca de um título. Mas o que vocês acham? Tá? Eu quero a opinião de vocês, tá? Não tô tomando partido, não tô puxando o saco do Verstappen, muito pelo contrário, tô criticando ele aqui. E o que vocês acham dessa disputa? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por mais um vídeo, galera. Um abraço, até mais, tchau.